Galera, tô passando aqui rapidinho pra dizer pra você dar uma conferida nesse vídeo que eu postei aqui agora, que é um vídeo que eu fiz de uma entrevista que eu dei pra minha amiga Fábia Gouveia, pro canal dela Grafemor TV. Eu vou deixar aí nos comentários, no primeiro comentário fixado, o canal dela para que você possa se inscrever lá também, conferir a entrevista e confere por aqui. Provavelmente é o vídeo mais longo que você vai ver no meu canal, mas é um vídeo muito importante que eu falo tudo sobre hipnose, então dá um confere aí, tamo junto, forte abraço, valeu! Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à Grafemor TV. E hoje o assunto ele é meio polêmico. Você alguma vez já se sentiu hipnotizado ou foi hipnotizado? Acredita que isso é possível? Pois é um assunto um tanto polêmico, porque alguns falam que é falso, que é enganoso, que é programado, né? Mas vou te falar uma coisa, aqui no estúdio, antes de chamar o meu entrevistado do dia, nós fizemos vários testes, onde algumas pessoas foram realmente hipnotizadas, algumas leve e algumas não. E é esse o assunto de hoje. Antes, curta, compartilha, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você acredita ou não, se já foi ou não e qual foi a sua experiência. Porque no programa de hoje, ele, nosso convidado tão especial, é hipnoterapeuta e practitioner em PNL. Estamos falando aqui do nosso querido Elvis Daniel. Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Fábio? Ótimo, seja bem-vindo! Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e com a tua audiência. Você viu que já falei assim, sem enrolação. Uma parte da minha equipe foi rapidamente hipnotizada e bem rápido. Inclusive foi uma pessoa que falou que não seria, né? Que ninguém consegue. Me surpreendeu bastante. Teve gente que eu achei que seria mais rápido, não foi, né? E teve aquele que foi no banho-maria, que foi mais ou menos, certo, né? Então, antes de mais nada, Elvis, explica pra gente 3 situações. Qualquer um pode hipnotizar? Tipo, eu posso me tornar uma hipnoterapeuta? Sim, qualquer um. Ou é um dom? Olha, qualquer um, na verdade, assim, qualquer pessoa pode ser hipnotizável, é hipnotizável, se assim posso dizer, e qualquer pessoa pode hipnotizar. Ok. Né? A gente tem um protocolo de cursos que você pode fazer para virar um hipnotista, né? Ou hipnólogo, assim como queiram chamar no meio. É um curso de muitos anos ou como é que é? O curso de hipnose, ele é muito rápido e muito prático. Ele custa geralmente de 2 a 3 dias. Máximo 3 rápido dias. assim? Rápido assim. Por quê? Porque a gente aprende com a hipnose que é algo natural. Tá. É algo que acontece o tempo todo. Então, nós aqui nos testes estávamos todos hipnotizados. Nós aqui estávamos, cada um com a sua percepção da realidade, com o seu momento de transe, né? A gente costuma dizer na profissão que existem níveis de transe. E aí algumas pessoas vão mergulhar mais profundo, algumas pessoas nem tanto, vão ficar no raso. E aí eu, como hipnólogo, como hipnoterapeuta, eu tenho que entender a psicologia por trás para poder fazer com que essa pessoa vai mais profundo, cada vez mais profundo, para ela entrar no nível que eu preciso para fazer ou uma terapia ou para fazer brincadeiras, digamos assim, né? Então a gente tem alguns níveis na hipnose, né? Uma delas é entretenimento, isso que vocês veem na TV, muito aquele acontece, que come cebola e acha que é uma maçã. Isso acontece e é real, né? O que aconteceu aqui, que nós estávamos compartilhando, você compartilhou com a tua audiência agora no início, foi realmente os testes que geralmente as pessoas não fazem, né? Ou não mostram. Mas os testes é preciso ser feito, né? Então, o que eu aprendo num curso de hipnose, por exemplo? Como fazer esses testes. O que está acontecendo com o meu voluntário? Por que ele está entrando no transe rápido? Por que ele não está entrando? O que está acontecendo na mente dele? Então, em um curso de hipnose, porque às vezes a pessoa pode isso. estar até bloqueada, né? Sim. Tipo assim, sim. Não vai conseguir. Ela fica pensando, não vai conseguir, daí... Perfeito. Não relaxa, né? Existe no curso uma matéria que a gente fala justamente isso. A gente precisa ter uma mentalidade, para tudo na vida a gente tem que ter uma mentalidade positiva. Então, para hipnose não é diferente. A pessoa tem que também se permitir deixar ser hipnotizada. Toda hipnose parte da percepção do outro. As pessoas têm uma falsa ideologia da hipnose que é assim... eu vou lá, manipulo você. Eu vou lá e faço o que eu quero contigo. Isso não acontece. Não é verdade. Não acontece. Né? E você viu nos testes. Se fosse
pra ser fácil assim, todos teriam entrado Todo em mundo transe. fica derrubado aqui. Exatamente. E não é assim. Porque eu preciso da percepção do outro, eu preciso da realidade do outro. E aí entra o que você falou. Às vezes tem um outro bloqueio. Às vezes é emocional, às vezes é do momento. Tem pessoas que estão Ou preocupadas. até, tipo assim, ai, tomara que consiga, tomara que consiga. Você fica tão assim, quero, que acaba não acontecendo. Exatamente. Tem várias coisas. E eu vou entender esse lado. O que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela tá assim? Por que ela tá muito afoita? Então chegou um momento de calma, vamos respirar, vamos relaxar. E aí, desse processo, a gente aprende todo num curso de hipnose. Então, em 3 dias é possível fazer isso. O que acontece depois é que você tem que se disponibilizar a encontrar voluntários, você tem que praticar, porque toda prática, todo dom, ele nasce de um momento de prática, né? Então você vai praticando, quanto mais você repete, mais você fica bom, mais você fica suscetível e perceptível às situações. Então quando eu faço uma outra coisa, eu já começo a entender, eu começo a ter o feeling com o tempo, de que, por que isso está acontecendo, Até porque ou você é não. um pratica em PNL, né? No PNL Sim. nada mais é programação neurolinguística. Exatamente. Ou seja, você faz uma linguagem corporal das pessoas, né? Você sente, Aham. né? O momento certo que você para, continua, que você muda. No curso a gente aprende muitas técnicas práticas pra gente poder interpretar pra cada pessoa. Uma coisa legal de se dizer é que cada pessoa é individual. Então, por exemplo, vai funcionar com todas as pessoas? Sim. Talvez não da mesma forma. E não no mesmo tempo. Não no mesmo tempo, né? Tem Na mesma pessoas... intensidade. Já aconteceu casos, por exemplo, de ficar 1 hora, 2 horas fazendo testes, conversando, aprofundando, até a pessoa entrar nos estágios profundos, né? De transe e relaxamento. E quanto mais a pessoa vai nesse estágio profundo de transe e relaxamento, mais ela fica suscetível, aberto, mais ela confia, né? E eu preciso desse feedback, da confiança, eu preciso da aceitação do outro, né? Para que a coisa aconteça. Deixa eu te fazer 3 situações. Uma, você falou, nos bastidores, você falou, a gente tá todo dia, toda hora, hipnotizado. Sim. Isso me lembrou uma situação agora, conversando com você, que deve ter acontecido com praticamente todo mundo. Você tá dirigindo sem falta de atenção e você passa o teu trajeto que você ia. Perfeito. Né? E você vai embora. Quantas vezes aconteceu comigo que eu passei embora e eu lembrei, onde é que eu tô? Era pra eu ter ido pra lá, parado antes. Isso é hipnose, não é? Sim. A hipnose, ela acontece alguns fenômenos para acontecer a hipnose. O que a gente tem como estudo mais claro sobre isso? E mais dinâmico, uma coisa mais prática. Se você me perguntar o que é hipnose hoje, eu vou dizer para você, é apenas foco e concentração. É quando eu fujo das outras realidades e uma só realidade fica comum para mim. Que é aquele momento que eu esqueci para onde estou indo, o que eu estou fazendo, e estou ali dirigindo sem destino. Daí que você acorda, você fala, uau, passei. Níveis de transe. Existe no nosso cérebro uma função em que, tipo, até para te proteger, ela te torna mecânico. Então imagina que você está começando a aprender a dirigir, por exemplo. Chega um momento que você está toda preocupada em colocar cinto, em Sim. volante, em tudo, né? Embreagem, seja troca. De repente você faz automático. O teu cérebro, ele entende que aquilo que você está fazendo repetidas vezes é bom para ele e que agora ele quer tornar automático, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Né? Nosso cérebro ele foi trabalhado para ser preguiçoso. Então, assim, quando acontece isso, você está tão focado, você já tem aquela ideia tão pré-estabelecida, e isso é uma questão que a hipnose acontece, porque é sugestão. Então, imagine quantas vezes você foi dirigir. Imagine quantas vezes passou por aquele local. Quando eu vim para cá, eu não conhecia o local, então a gente fica mais atento. Na próxima vez que acontecer de vir... Menos, depende. Nossa, eu já sei ir como se fosse na palma da minha mão, não tô nem aí. Isso que acontece muito. Uma coisa muito interessante que eu falo também pra minha audiência é o seguinte, que quando eu foco em uma realidade e aquilo acontece, isso é hipnose. Então a hipnose é algo muito natural. Então parte do pressuposto, por exemplo, eu costumo dizer isso, todas as pessoas já foram hipnotizadas em algum momento da vida. A hipnose sempre existiu, né? E agora, com o avanço de tudo que está acontecendo, né, da tecnologia, do mundo, a gente consegue observar que isso sempre aconteceu, só que era uma coisa meio velada, meio mística, né? E até as pessoas tinham essa coisa do bruxo, de esconder, né, e tal. Isso realmente, quando você vai fazer um curso, por exemplo, você percebe que não, que é algo totalmente natural. Então, quando eu tô no meu celular, no WhatsApp, por exemplo, isso é muito comum, né? Acontece com todo mundo, né? Tô no meu celular ali, alguém fala comigo e depois, 5 minutos depois, a pessoa fala, oi, eu tava falando contigo. Eu observo que eu tava o quê? Focado numa ideia. Aquilo não tinha nada mais importante que aquilo, né? E foco nada mais que isso, né? Esqueço as outras coisas e foco naquilo. A diferença da hipnose é que eu sugestiono geralmente. Eu dou uma sugestão, então algumas considerações sobre a hipnose. Por exemplo, eu preciso ter um voluntário acessível, que queira que aquilo aconteça. Eu preciso dar sugestões
entendendo a psicologia dele, todo o trabalho corporal, de como que ele pensa, como que ele age, né? Ele precisa estar aberto com essa mentalidade de, tipo, puxa, eu aceito isso, eu quero que isso aconteça, e aí eu vou começar a dar comandos. E aí, quando ele entende que ele pode aceitar aqueles comandos, então, por exemplo, na minha prática, quando eu faço clínica, é totalmente diferente de quando eu faço entretenimento. Que é minha outra pergunta que eu ia te fazer. Que totalmente diferente. Você é hipnoterapeuta. Isso. Quer dizer o quê? Você seria um terapeuta através de hipnose? Exatamente. O que a gente aprende? No primeiro momento, a gente aprende hipnose. A gente aprende os níveis, as funções da mente, os níveis de transe, aprende o loop hipnótico, todas essas formalidades que tem no curso, né? Então, resumido e de uma forma bem clara, você aprende como hipnotizar e que aquilo é totalmente natural. Mas que tipo de terapia você faz? E aí, quem é o teu cliente? O que acontece? Com o tempo a gente vai observando, a hipnose nasceu para tratamento. Ela nasceu para que fosse sanado dores, fosse sanado problemas emocionais. Porém, para que ela se tornasse algo comum, eles fizeram muito entretenimento e foram viajando por essa linha de raciocínio. Com o tempo, a gente percebeu e voltou para a função exata da hipnose. Então, o que acontece? Eu me aprofundo em hipnose no primeiro momento, e depois eu vou fazer PNL, eu vou fazer alguns outros cursos de psicologia, vou entender como que o cérebro humano funciona. Né? Como que a função, como que a percepção da pessoa para certas realidades. Eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo é uma realidade única. Então você tem a percepção da sua realidade, eu tenho a percepção da minha. Sim. Né? E dentro disso, eu trabalho com a hipnoterapia. O que eu faço? Eu uso o foco e a concentração da pessoa, faço ela entrar em estado de transe mais profundo, porque eu entendo que existe uma programação neurolinguística. Existe algo que já foi dito para você. Então vamos imaginar aqui, a gente estava fazendo alguns testes com as suas filhas. Se você disser para as suas filhas, desde o ventre, que elas não servem para nada, isso acontece muito em terapia. Infelizmente. Muito, muito, muito. Um caso que aconteceu particularmente comigo. Quando a minha ex-mulher engravidou no primeiro momento, eu não sabia nada do que eu sei hoje. A primeira rejeição, porque eu tinha rejeição de forma de paternidade, foi rejeitar. Então, agora eu faço todo um trabalho de recuperação com o meu filho, por causa disso. O que está acontecendo aqui? Todas as vezes que eu rejeitei, todas as vezes que eu dei uma informação negativa, ficou associada na sua mente como negativa. Se for positiva, como positiva. E aí a hipnose faz o quê? Ela facilita esse acesso de eu colocar você em transe, acessar esses estados emocionais que você tem e mudar a percepção da sua realidade. Então vamos imaginar o que aconteceu comigo na prática. Teve 4 anos atrás, eu passei por uma profunda depressão. Tomava 6 remédios por dia. Quando eu fui entender como que a minha mente associava as dores que eu tinha emocionais, eu fui entender que eu podia usar programação neurolinguística, até mesmo auto-hipnose, para poder sanar aqueles problemas. O que eu fazia muito, e o que eu faço como hipnoterapeuta? Eu faço com que o meu cliente, a pessoa que quer passar por esse processo, ele entenda como ele pensa. Uhum. Como que ele age. Então, por exemplo, no caso da depressão, como que uma pessoa depressiva age? Né? Qual que é o estímulo que ela tem para agir daquela forma? A gente vai perceber estudando e lendo algumas coisas, quando a gente volta no passado, tem todo um estímulo do passado. E a pessoa está presa no passado, e agora presa no passado ela não consegue olhar para o futuro. Porque ela pensa o seguinte, vamos imaginar uma coisa que eu atendo muito, relacionamento. Eu não quero mais me relacionar com nenhum homem, eu não quero mais me relacionar com nenhuma mulher. Por quê? Quantos relacionamentos você teve? 10. Dos 10, quantos foram frustrantes para você? 9, 10. Entende isso? Então agora você tem uma nova realidade, uma percepção negativa de relacionamento. Gravíssima. Deixa eu perguntar uma coisa que você falando, vamos ver se tá certo. Eu sou uma pessoa que tem uma fobia. Certo. Gravíssima, mas gravíssima, gravíssima, gravíssima. Que já procurei todos os tipos de terapia e ninguém até hoje conseguiu me ajudar. E é uma fobia de agulha. Certo. O que acontece? É tão forte isso que é assim, as minhas filhas sabem bem do que eu tô falando. Vamos supor, isso é um fato que vai acontecer daqui a alguns dias. Eu tenho que fazer um exame de sangue. Só de saber que eu vou fazer esse exame daqui uma semana, eu já passo mal, eu choro, eu tremo, eu sinto as dores da picada. É como se essa injeção já estivesse no meu braço. Certo. Eu não posso nem falar muito, senão eu vou passar mal. Eu tenho um time até para contar a história, porque se eu começar a contar muito, eu tenho que parar. Entendi. É uma fobia mesmo, né? Então, assim, da mesma forma, vamos ver se é isso que eu entendo como hipnose. De tantos traumas do passado, criou uma mensagem repetitiva, né, que ficou dentro do meu cérebro, que diz assim, opa, pensou, você tem que sentir dor, você tem que sentir tremedeira, você tem que desmaiar, você tem que chorar, ficou registrado isso, é mais ou menos isso.
Eu já estou meio que hipnotizada para sofrer ao pensar na agulha. Seria isso. Então, você como hipnoterapeuta conseguiria reverter isso, fazendo com que eu jamais tivesse medo, jamais sentisse esses sintomas e eu poderia curar a minha fobia? Sim, sim. A questão Quanto é a tempo seguinte, levaria uma terapia para sanar essa Vamos lá. fobia? A gente vai trabalhar a linha de raciocínio profissional aqui. Pensa o seguinte, pessoas são diferentes, a percepção Sim, da realidade é diferente. Eu não tenho nenhum problema com agulha. Né? Você tem um problema com Só agulha. de você ficar falando já tá dando dor de cabeça. Então, é a percepção da realidade. E olha uma coisa interessante que você falou. Olha a estratégia mental que o teu cérebro usa para bloquear o sofrimento que você vai ter. Só de pensar, eu já sinto ela aqui, eu já imagino ela aqui. Sinto. O que a gente poderia ser feito? Essa percepção de eu já sinto. Eu sei que você é sinestésica, que eu já sinto isso. Eu Então a gente vai lendo, vai estudando, a gente sabe isso. Eu já sei interpretar que eu posso colocar você em transe e mudar essa percepção. Eu só preciso entender qual é o processo que você quer. Existe a coisa de você olhar para trás. Eu quero nunca mais ter medo de agulha, de fazer um exame como qualquer ser humano vai lá e dá o braço e pronto. Parece tão simples, né, ao mesmo tempo, mas vamos lá, vamos partir do pressuposto seguinte. Eu sempre digo que numa sessão a gente não resolve nada, e em 10 sessões às vezes a gente não resolve nada. O que precisa ser feito? Uma análise particular, caso a caso, o que está acontecendo, o que está fazendo com que isso aconteça. Pontos por pontos. Exatamente. Hoje a gente já consegue ter um diagnóstico muito rápido, de uma sessão de meia hora, 1 hora, resolver um problema. E a gente consegue, às vezes, perceber no nosso cliente, na pessoa que está ali sendo tratada, que ela precisa de mais 2, 3 sessões. Por quê? Porque daí ela me traz no outro encontro, ela fala assim, mas eu tive esse problema. Então vamos trabalhar isso. Porque quando a pessoa chega no meu consultório, ela fala assim, eu tô focado numa ideia, eu tô focado em deixar de ser uma pessoa que tem medo de agulha. Mas olha que interessante, tem pessoas que eu atendo que tem medo de agulha para a medicina, mas fazem tatuagens e falam assim, eu não tenho nenhum problema com agulha. Eu falo assim, é incoerente, parece ser incoerente, né? Tanto que eu tenho tatuagem nas minhas costas inteiras. Aí todo mundo pergunta assim, como você conseguiu? Porque veja como é um tanto psicológico, né? Eu não estou vendo agulha, porque se você, em alguma parte do corpo que eu vi, talvez eu não conseguisse. É nas costas. Faz todo sentido. E, pra quem fez tatuagem, sabe que você fez, sabe o que eu tô dizendo. Não é a sensação bem de uma agulha, é uma sensação de arranhado. Entende? Eu não posso ter a sensação da ponta, da picada. E a tatuagem não é a dor de uma picada. A dor é muito maior, na verdade. Ela tá rasgando a tua pele. Então, aquela dor do rasgado não me lembra agulha. E eu consigo fazer. Você entende? Então, é engraçado isso. É muito maluco isso, mas porque ao mesmo tempo... é agulha, mas não é a sensação da picada da agulha. Eu não posso com a picada. Vamos lá. Eu passei por uma situação bem engraçada, né? A primeira vez que eu fui dar as primeiras vacinas do meu filho, a minha ex-mulher na época, ela ficou muito preocupada. Então, assim, imagina que o nosso cérebro, ele entende emocionalmente as coisas. Ele aprende emocionalmente. Aí eu sou adulto hoje com 30 anos, mas eu tive um problema emocional com 5 anos de idade. Talvez com 3 meses, quando eu vou receber uma picada, né, na perna. Vou fazer lá as 3 picadinhas na perna, aí eu falo assim, o que aconteceu aqui? Eu senti uma dor, eu senti uma picada. Quando eu vou ficando adulto, eu sinto uma dor, uma picada. Aí o meu cérebro lembra, é como se tivesse umas caixinhas, ele lembra e fala assim, lembra daquela dor lá com 3 meses, que você sentiu aguda? Era por causa disso. E agora eu já tenho um estímulo visual, porque eu olho, então agulha me causa uma picada, me causa uma dor, e isso eu não quero pra mim. E outra coisa interessante que talvez faça sentido já parou pra pensar que quando a gente pensa em agulha, a gente pensa em médico, a gente pensa em doença, a gente pensa em morte ou coisas nesse sentido? Riscos, enfim, Riscos, exatamente. Então o que acontece? Às vezes nem é o medo da agulha, às vezes, né? Depende muito, é percepção realmente. Mas a situação que envolve tudo, né? Então, todas as vezes que eu precisei fazer um exame, realmente eu estava precisando porque eu estava em sério risco e tal. Então o teu cérebro fala pra você assim, eu não quero passar esse risco. Mas o que pode estar acontecendo realmente, o que acontece muito, né? Alguns estudos comprovam, é que a emoção do momento que aconteceu fica gravada naquele momento. E o nosso cérebro, ele não é adulto, ele não sabe o que é ontem, hoje e amanhã. Ele não sabe se você tem 30, 40, 50 anos. A pessoa foi o ser humano que inventou isso, nessa ordem cronológica. Então, quando a gente é meio espiritual, digamos assim, quando a gente entende leis universais, essas coisas, física quântica, vai estudar PNL, hipnose, a gente começa a perceber que a gente é limitado porque a gente quer. Então, talvez, se a gente partir desse pressuposto, imagina que toda a situação que eu vivo eu realmente já estou antecedendo a dor. Isso acontece muito, por exemplo, em trabalhos com a ansiedade. Então, meu cliente chega e fala para mim assim,
Sou ansioso. O que eu tenho que fazer? Calma. Primeiro, você registrou em cartório a tua ansiedade? Tá lá no seu nome? Como é que tá isso pra você? Não sei o quê. Tá, o que você sente? Porque pra mim toda doença é um sintoma, tá? Então, você tem gatilhos emocionais que desenvolvem aquilo. Aí a gente vai descobrir quais são os gatilhos emocionais que desenvolveram isso. Já de cara, a gente entende que agulha, médico, dor, sofrimento não é positivo. Sim. Então, vamos imaginar que eu posso... Vamos dar um exemplo agora do que está acontecendo, né? Então, o teste é muito brusco, é muito chato de ser feito, né? Algumas pessoas relatam que, eu tenho um sério desconforto, eu não queria tal. No fundo, talvez é o medo de querer ter o resultado. Então, você já tem um resultado antecipado, você já sabe que vai doer. Você já sabe. E é interessante na tatuagem, porque eu faço muito evento em convenção de tatuagem, realmente a percepção da pessoa. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está deitada na maca, ela está tatuando. E o que ela está fazendo? Ela está olhando a agulha. Ela está sentindo a dor antecipada. Ela já está se precavendo daquilo. Isso é um mecanismo do cérebro de função de proteção. Ótimo. Só que quando eu foco, lembra hipnose, foco e concentração, quando eu concentro numa ideia, foco numa ideia, a tendência é que aquilo aconteça mais e mais. Então, imagina comigo, se eu estou ali fazendo uma tatuagem e estou vendo, o que eu vou fazer então? Vamos tirar a percepção da realidade da tua percepção visual? E se você tivesse num momento, aconteceu isso com uma das suas filhas hoje, né? Num momento em que você tivesse em outra situação. Já não dói mais tanto. Legal, vamos diminuir isso. E se você fechar seus olhos, a agulha nem importasse mais. Vamos dar um exemplo mais claro ainda. E se esse ruído, essa agulha, essa coisa que está te incomodando quando toca tua pele, fosse um piano? Então a gente usa muito a percepção visual, usa muito a percepção sinestésica, usa muito a percepção auditiva. É enganar o cérebro, né? É enganar o cérebro. E hoje é comprovado que a gente pode enganar o cérebro. Não, tanto que assim, é muito simples. Mas eu sempre uso esse exemplo, porque ele é muito simples em compreender. Todo mundo aqui imagina cortar um limão. Perfeito. Chupem o limão, mas chupem mesmo, aquele limão azedo. A boca começa a encher de água. Mas você não está chupando limão. Né? Perfeito. Eu acho que o exemplo mais fácil de dizer para as pessoas, você está enganando o teu cérebro. Exatamente. O que acontece é que geralmente a gente tem sempre gatilhos emocionais negativos. Sim. Infelizmente, né? Então, é um pai ou uma mãe que não amou o quanto achou que amou, ou é um filho que ou entendeu eu acho que não eu foi. Merecia. Exatamente. Um filho que entendeu que não fui muito amado. E aí, não tenho mais que amar ninguém. Então, acontece muito isso. Então, a gente percebe que é uma emoção que está pré-estabelecida. E aí, com a hipnose, quando eu relaxo você, quando eu coloco você em estágio profundo, quando eu coloco você num nível de transe em que eu vou acessar aquela informação e você está aberta para aquilo, o que acontece? A primeira mentalidade, que é positiva. Realmente eu estou aberta, realmente eu tenho um problema. Realmente eu quero me livrar disso, né? E a partir disso a gente consegue trabalhar a percepção da realidade. No caso, eu fosse fazer um tratamento com você, não tem nem como falar assim, te vendo 5 sessões, 10 sessões, porque teria que ter a primeira consulta, me examinar e ver indo aos poucos. Perfeito, poderia ser rápido ou não. Exatamente, porque a gente poderia ver vários bloqueios. Mas existem casos, por exemplo... Até acho que poderia ser da agulha e de repente você descobre que tem que iniciar por outro problema. Exatamente. Que ocasionou a agulha. Mas hoje, assim, como que funciona? A terapia em si, eu vou levar com o meu cliente 1 a 2 horas. Talvez, no mínimo, 40, 50 minutos. Então, nesses 50 minutos, eu já consigo acessar vários estágios. O que eu faço como hipnólogo, como practitioner de PNL? Eu vou entender qual é a melhor técnica para você. Claro, que cada um, como você falou, é individual. A gente tem uma gama de testes, a gente tem uma gama de técnicas que a gente pode usar. Então, para Fábio, eu preciso usar essa técnica. Então, vamos dar um exemplo aqui que aconteceu quando nós estávamos conversando. Uma das pessoas que está aqui com a gente falou assim, eu nunca entrei em transe, ou, por exemplo, eu nunca fiz, por exemplo, uma regressão. A regressão é uma técnica dentro da hipnose. Então, por exemplo, eu posso fazer regressão de vidas passadas, posso fazer uma regressão de idade, né, o que é muito comum acontecer, e trabalhar. Quando que aconteceu a primeira vez que você sentiu uma picada e que você sentiu que o teu cérebro associou negativamente? Puxa, eu não lembro. Vamos voltar no passado? Técnica que eu poderia usar para que a gente pudesse voltar, por exemplo, e aí descobrir. Foi quando você tinha 6 meses de idade, você passou por esse processo e você não entendeu o que aconteceu, mas a dor ficou suscetível. E aí Legal. A gente trabalha rápido. Então, numa sessão, a gente pode trabalhar isso. Né? E aí você já muda a percepção e já fala, olha, tá tudo bem. Vamos mostrar um pouquinho, para quem está nos assistindo, na prática. Bora. Você pode fazer uma coisa rápida. Eu vou chamar a Liz, que é a nossa maquiadora aqui do programa, uma fofa, querida, que quando ele chegou no programa, ela foi a primeira pessoa que disse, né? Eu acho que você não consegue comigo porque nunca ninguém conseguiu. E foi ela que conseguiu. Foi a primeira. Acontece Liz, vem muito. aqui, por favor, Liz. Vou pedir para que ela fique entre nós dois. Certo. E aí você faz com ela. Pode vir, Liz. Já estamos com a Liz aqui. Primeiro,
Obrigada, Liz, por você estar aqui, né, nos Imagina. ajudando. E agora ela é toda sua. Liz, obrigado por você estar com a gente aqui, por ter se permitido, né, passar por esse Isso. processo. Vou explicar algumas fasezinhas para acontecer a hipnose, tá? Tá bom. A gente precisa de foco e concentração. Então eu vou pedir, para que você se concentre, que você feche os olhos. Simples assim. Quebrei um estágio aqui, né, tipo, do visual dela. Então, por exemplo, aqui eu já tenho mais suscetibilidade para ela poder entrar em transe, né, que é o que eu preciso Te aqui. incomoda, por exemplo, quando você estava no transe, outros barulhos, outras pessoas falando? A mim não, geralmente é o meu Pode- convidado, pode ser que sim. Entendi. E aí eu vou conversar com ele no momento do transe para entender qual é a Pra não tirar ele do foco. exatamente, qual que é o que tá incomodando. Então Tá. vamos dar um exemplo aqui. Cortei visual. Aí tem pessoas, que é o que não tá acontecendo aqui, mas digamos que tivesse pessoas falando no estúdio. Então, alguma coisa te incomoda? Ah, me incomoda o som e tal. Então, quanto mais você Entendi. ouvir esse som, mais você relaxa, mais você fica tranquilo. Tá. Então, eu vou usar sempre percepções, ou seja, visual, ou seja, sinestésica, ou auditiva, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos quebrar um primeiro padrão aqui. Vamos fechar os olhos. Fechamos os olhos, já temos concentração. Precisamos de um foco. Ela precisa entender que ela precisa entrar em transe. Como que eu faço isso? Imaginação, que é um Tá. outro estágio. Então, eu preciso de foco, preciso me concentrar, eu preciso de imaginar. E aqui a gente prova que a imaginação é muito poderosa e muito fácil de ser acessada, como você falou do exemplo do limão. Então, vamos imaginar que ele diz o seguinte. Com os seus olhos fechados, eu quero que você imagine, vamos fazer uma percepção aqui, para eu entender. Eu quero que você imagine que você está na sua casa nesse momento. Isso. Muito bem. Eu quero que você imagine que você está chegando na sua cozinha. Perfeito. Eu quero que você... E aí eu vou perguntando por quê. Ela tá viva o tempo todo, em hipnose é interessante dizer isso, não dorme, não vai pra Nárnia, não vai pra outro desmaia. país, não desmaia, não morre, ela tá o tempo todo aqui, ela precisa estar me ouvindo. Outra coisa que precisa acontecer, então, comunicação. Tá. Comunicação, foco, concentração e imaginação. Então, nós vamos fazer um teste de percepção aqui de sinestesia. Então, vamos imaginar que você está lá na cozinha da sua casa e que você abre a sua geladeira. Você consegue visualizar e imaginar isso na sua mente? Perfeito. Você consegue... Aqui como hipnólogo, o que eu faço? Eu já vou vendo visualmente o que está acontecendo, se sim ou se não. Porque é a percepção da realidade dela, a imaginação dela. Então, vamos imaginar o seguinte. Você abriu a sua geladeira e tem um limão. Vamos usar esse exemplo? E tem um limão lá. Só que é um limão muito bonito. Bonito pra você. O que é bonito para as pessoas que estão nos vendo, né? Bonito pra ela. Então, há um limão verdinho, tem até uma aguinha por cima dele. Você vai pegar esse limão. Isso, pega ele nas suas mãos, corte esse limão. Muito bem. O momento que você tiver cortado esse limão, você vai fazer o seguinte. Você vai experimentar, vai degustar esse limão. E você vai sentir na sua boca o ardor, vai sentir todo o cítrico do limão. Percebe que ela já começa a mexer. Mas eu também um pouco dei as água na bocas, minha. né? Dá água na boca e tal. Vai ser na negativo, minha. talvez, porque é um limão, mas se fosse uma manga, se fosse uma fruta que ela gosta, Tá, ela sim, ia tá sorrir e tal. Me diz o que está acontecendo nesse momento agora, com essa percepção do limão. Azedo. Azedo. Muito bem. Percepção sinestésica? Legal. Poderia estar fazendo um teste desse jeito. Vamos fazer uma outra coisa. Pode abrir os olhos. Eu sempre quebro o padrão, porque eu entendo que quando ela abre e fecha os olhos, ela volta de novo a um estágio mais profundo. Então, fecha os olhos de novo. Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente fez aqui antes, né? Para mudar a percepção. Lembra que é imaginação? Então, se eu tenho uma imaginação, a minha imaginação é poderosa, eu posso fazer o que eu quiser. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai imaginar que algum membro do seu corpo pode ser colado nesse momento. Você... entende que você pode ficar colada no chão, por exemplo, ou que as suas mãos podem colar, alguma coisa assim, somente imaginando? Vamos tentar. Vamos tentar. Ótimo. Tentar pra mim não funciona. Tentar pra mim é pressuposto de falha. Então, o que eu faço? Nós vamos conseguir. Quer ver? Ó? Feche os seus olhos do jeito que você tá. Eu quero que você junte as suas mãos. Isso, muito bem. Eu quero que você junte as suas mãos e que você faça como a gente fez no teste. Junte as suas mãos, feche elas agora. Olha só que interessante, pessoal. Estica as suas mãos. Isso. E você vai virar elas de forma contrária. Esse é um primeiro teste que a gente faz para poder entender como que a sinestesia dela, como que a imaginação dela está acontecendo. Então, perceba que é só foco. Ela está fechada os olhos, focada nas mãos dela. Você está pensando nas suas mãos agora? Vou tocar nas suas mãos aqui, ó. Beleza? Então, imagine que tem uma cola nas suas mãos. Imagine que tem um pingo de solda. E aí eu vou usar a linguagem. Qual é a linguagem que para ela funciona melhor? Como a gente já conversou, já fiz testes, eu falo para ela o seguinte: imagine que tem uma cola muito poderosa nas suas mãos. Faço ela se concentrar. Às vezes dou alguns toques. Por exemplo, imagine que aqui tem cola. Então, é a percepção do que eu tô tendo para fazer funcionar com ela. Mas percebe que é só imaginação? Então tá. Se você tá com seus braços esticados, você imagina que tem cola, automaticamente essa cola seca. Em 3, 2, 1. E aí eu dou comandos. Que é uma sugestão positiva, porque eu sei que ela entendeu que tá tudo bem colar as mãos, né? Então, vamos fazer o seguinte? Em 3, 2, 1, tuas mãos colam totalmente. E eu vou contar de novo agora
e você vai tentar soltar e não percebe. Não consegue. Por quê? Porque tem cola nas suas mãos. E cola, certo? Então, tuas mãos estão coladas nos 3, 2, 1. Tenta soltar e é impossível de soltar. Pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Só imaginação. Ela vai tentar soltar, mas não vai conseguir. Ela associou na mente dela a minha palavra, a minha voz, a minha sugestão como positiva. Ela pode soltar a qualquer momento que ela quiser. Qualquer momento que você quiser, você pode soltar. Porém, como ela está participando da experiência, e é uma coisa interessante para a hipnose, entender que o meu voluntário ele quer participar da experiência. Sim. Quando ele quer participar, eu sei que agora é só com o meu comando. Então, tenta soltar e não consegue, quanto mais tenta, é impossível. Lembra que tentar pressupõe falha? Quanto Ela mais tá dando tenta... tanta força que não dá pra ver aí, mas os tá dedos roxinho, né? dela estão roxos É muito comum. em alguns pontos. É Tão muito roxo, comum. porque ela tá muito fazendo comum. força pra puxar. E olha só que interessante. No momento que você quiser soltar suas mãos, você solta. Porque em hipnose também, o meu voluntário comanda o tempo todo. É a percepção da realidade da mente dele. Então, no momento que você quiser soltar suas mãos, você solta. No momento que você quiser soltar. Só que perceba o seguinte, uma coisa gostosa e legal de se fazer aqui, ó. Quando você vai soltando as suas mãos, os seus pés, essa cola que está nas suas mãos, agora passa para os seus pés. E vai ser impossível de levantar os pés. Vamos testar? A tua mão vai soltar em 3, 2, 1, e na maneira que ela vai soltando, seus pés ficam totalmente colados no chão e você fica com a percepção de soltar os pés impossíveis. E isso, ela vai soltando, agora ficou um pouquinho mais difícil. Nos testes, a gente vai fazendo, vai aprofundando cada vez mais, ó. Quanto mais aprofunda, mais a pessoa fica mais fácil de trabalhar, ó. Então, Ela ficou com o dedo roxinho. totalmente, ó. Agora tá Isso. relaxando. Soltou as mãos agora, Liz, e tuas pernas, teus pés ficam totalmente colados, onde eu tô tocando com o meu pé aqui, ó. 3, 2, 1, e agora é impossível de dar um passo para frente. Você vai testar a hora que você quiser. Você entender que os teus pés estão colados, você vai fazer um teste. Dá pra ver aqui no joelho, né? Ela está tentando E o que sair eu com o faço? calcanhar. Como hipnólogo, exatamente isso. Vou testar. Opa, tá acontecendo isso? E aí eu pergunto. Porque existe algumas coisas que as pessoas podem parecer que estão fingindo, mas não, é a realidade dela. E você pode fazer isso na sua casa. Então, imagine que você conhece as funções da sua mente, que agora você pode usar isso a seu favor. Se eu colo o meu pé apenas imaginando, e se eu me concentrar e usar PNL para poder mudar uma percepção de dor? Para poder mudar uma percepção de fobia, para poder mudar uma percepção de sintoma de Seria doença. maravilhoso, né? Quantas pessoas E é maravilhoso. curar. E tá nas mãos de cada pessoa. Então aqui, ó, tá colada. Vou dar agora um comando para ela ficar totalmente relaxada, totalmente tranquila. E vai abrir os olhos e vai se sentir muito bem. Interessante dizer, antes de eu voltar ela Sim. pro agora, né? Uhum. É dizer que esse relaxamento é muito legal. É muito gostoso. A pessoa se sente muito bem. Às vezes causa sonolência. Ela fica muito bem É relaxada. bom de fazer antes de dormir. É então. ótimo. Auto-hipnose antes de dormir, pra quem tem insônia, maravilhoso. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, vocês vão perceber que ela vai estar um pouquinho sonolenta, e eu vou dar um comando rápido para que ela volte ativa e fique tranquila. Quer ver, ó? Então, você vai soltar os seus pés agora. Isso. E a energia vai voltando pro seu corpo e você vai se sentindo muito bem, presente no aqui e agora. Por que eu falo isso? Ela está em estado de transe. Então, são níveis de transe: leve, médio e profundo. Em profundo estado de transe, é possível fazer até cirurgia. Né? Uau! É possível fazer até cirurgia, né? Existe estados muito profundos em que você... Já é comprovado mais de 1000 cirurgias de coração feito com auto-hipnose e hipnose, E se, né? se o cara acorda no meio da hipnose, ela sente dor? Então, aí vamos um pensar perigo. vamos pensar num profissional super É um excelente perigo. que vai entender isso e vai É. trabalhar. Mas geralmente quando a pessoa entra em estado de transe profundo, eu entendi que ela aceitou e ela tá tudo bem. Então a gente faz muito isso. Então, agora você abre os seus olhos, volta pra cá, sentindo muito bem, sentindo tranquila. Como que você tá? Como que foi a experiência pra você? Foi bem... Ela é um caso que disse que não entrava em transe, né? entrava. Então é legal isso. Isso acontece muito em eventos onde eu vou. Eu não quero, eu não acredito. É esse tipo de pessoa que geralmente vem e ela se abre mais e tal. Uma coisa interessante. Deixa eu perguntar pra ela Pergunta. primeiro. Liz, como é que foi o antes e o agora? É bem, bem diferente mesmo, porque você tenta e realmente E não sai. não vai. Você tenta o comando, mas Não vai. vai uma parte, mas lá onde tá colada não vai. E Que tem engraçado. o joelho, parece que não dobrava e não ajudava a puxar. E o que você tá sentindo agora que ele trouxe você? Tô bem relaxada. Bem relaxado. Leve? Leve. Bem leve. Leve demais que não vai conseguir me maquiar pro próximo Não, programa? vou. Vai assim, não, ó, deixa a bola. Você vai continuar a mesma pessoa. Sempre foi, sempre vai ser. Fica tranquilo. Que legal. Gostou da experiência? Gostei muito. Que Vale bom. a pena, gente. Não é Falso. falsidade, não é mentira, Sim, não você é conhecia, não se charlatão. conhecia, É Muito muito legal. Obrigado, viu? Obrigada, Obrigada. Liz. Obrigada.
Então assim, depois de tudo isso que aconteceu, é uma pergunta que não pode me calar, é o seguinte: você sofre preconceito? Olha, Ou julgamentos? na verdade, assim, todo mundo que tem a sua vida exposta de alguma forma sofre preconceito e julgamento. Sim. Né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não ligo. Você não liga. Por quê? Eu entendo que, assim, eu preciso me restabelecer como autoridade no assunto. Então eu vou estudar, eu vou ler. Tá seguro de si. Seguro. Existem confiante. discordâncias, existem pessoas que acreditam, que não acreditam. Eu não entro nesses méritos. Eu entro no mérito de meu voluntário aceitou. Gostou. Ótimo. Entendeu o que está acontecendo? Perfeito. Para tua audiência, o que eu digo? As pessoas precisam entender que é natural. Que aquilo que aconteceu aqui com a nossa voluntária acontece o tempo todo. Né? Só que a gente não está presente para isso. Todo ser humano ele tá sempre preso num passado ou sempre querendo estar no futuro. E deixa eu perguntar uma coisa, assim, é perigoso? Olha, o que pode dar errado na hipnose? Alguém pode usar pro mal isso? O que pode dar errado na hipnose? Nada. Nem né? usar pro mal? Nada. Assim, vamos lá. Eu posso hipnotizar você para me amar? Existe isso? Muitas pessoas me perguntam isso. É muito legal você falar isso. Muitas pessoas perguntam o seguinte. Muitas pessoas perguntam o seguinte. Já aconteceu, tá? Acontece muito isso. Meninas procurar e falar assim: é possível que entre em transe e aconteça um abuso e tal? É possível que eu esqueça um ex-namorado, uma ex-namorada tal? Eu costumo dizer o seguinte, que é a percepção da realidade da pessoa. Então, vamos imaginar que você não quer esquecer a pessoa. Você quer esquecer a sensação e o sentimento que ela deixou. Para que quando você estiver com outra pessoa, aquilo não te incomode de viver uma nova vida. Então, em hipnose, o que eu digo como profissional é que cada um tem uma linguagem de trabalho. Eu vou dizer que algumas pessoas podem usar para isso, para aquilo, para o mal ou para o bem? Não posso nem assegurar que sim, nem assegurar que não. Mas eu digo o seguinte: como que você associa aquela informação? Então, imagine que eu pego ela como voluntária, Alice, como a gente fez aqui, e falo para ela assim: tire a roupa. Sabe? Como que ela está associando isso? É positivo ou é negativo? Então tem alguns casos que a gente vai vendo que é meio chato de lidar e polêmico, que as pessoas falam assim: poxa, é possível fazer isso? É possível fazer qualquer coisa desde que o outro permita. Então, por exemplo... E autorize, né? E autorize. O nosso cérebro, ele tem as duas funções maiores do cérebro. Uma delas é a proteção. Então imagine que eu falo pra você assim, te hipnotize e falo assim: eu te odeio, mas eu faço alguma coisa, te hipnotize e se joga da janela. Então, um exemplo prático disso, né? É que quando você tem uma criancinha de 2 anos, você põe num muro de 2 metros e fala assim: pula! Ela pula. Agora, se eu pegar você e pôr um de 10 metros e falar pula, você fala: eu não, sou louco. Porque os nossos medos de proteção, né? Exatamente. O que acontece? Os estudos dizem que dos 0 a 6 anos, toda a informação entra no cérebro do ser humano, entra no cérebro da criança. Alguns estudos de psicologia dizem que até já no ventre já as informações entram. Isso, para quem vive isso, sabe o quanto isso é verdade. Então, pensa comigo. Uma criança que não tem... Numa coisa que a gente usa, um termo profissional que a gente fala, é o fator crítico. Todo ser humano tem uma linha de raciocínio. Então, ela tem uma linha consciente, aqui agora, ela tem uma linha subconsciente. Então, imagina que naquela linha de raciocínio que é fecha os seus olhos e você vai abrir os olhos, acontece muito entretenimento. Vai ver o Michael Jackson, vai ver todo mundo pelado, acontece muito isso em entretenimento. E a pessoa: não, eu não vi. Qual foi a linha de raciocínio dela? Talvez pelado pra mim seja uma coisa muito vulgar, seja uma coisa negativa. Então, o meu cérebro vai fazer o quê? Não quero ver. Vai bloquear. O que eu faço com o hipnólogo? Eu faço com que esse fator crítico seja desassociado. Então, eu costumo usar um exemplo. É como se fosse um porteiro de prédio. Se ele não tá ali, você entra. Agora, se ele tá ali, você tem que dar sua identidade. Então, o que eu faço? Olha, eu preciso fazer com você uma terapia. Eu preciso fazer com que você entre em estado de transe. Primeiro, veja o profissional que você vai consultar. Então, procura na internet, veja as credenciais, veja como ele foi formado, por quem ele foi formado, porque muito disso vai dizer da linha de raciocínio. Também, né? E é o que você falou. Não vou dizer que tem profissionais são todos 100% sérios. Porque tem os charlatões, tem as pessoas que usam. Porque imagina que é comunicação, imagina que é linguagem. Então eu posso usar uma sugestão e a gente está o tempo todo suscetível à sugestão. Então imagine que eu te dou uma sugestão negativa e você associa como positiva. Vamos dar um exemplo. Então a pessoa se separou e agora eu sou amigo totalmente do rapaz e falo pra ele assim: olha, vai lá e mata a sua ex-mulher. E o cara fala assim: boa, cara, isso é uma boa ideia. E vai lá e faz isso. É um perigo. É uma sugestão?
negativa? Sim. Eu dei, ele aceitou? Então, pode acontecer coisas? Podem não acontecer? Podem, mas a primeira coisa que tem que ser deixado bem claro é que o teu cérebro ele vai sempre querer te proteger. Então, se eu for contra as suas crenças, seus valores, coisas que vão impactar muito a sua vida, que vão fazer você no negativo, a hipnose é totalmente positiva. É totalmente feita para que você possa ter uma vida plena, uma vida em abundância. E aí, em algum momento do curso, a gente fala sobre ética profissional. A gente Você fala... dá curso também, não? Sim, a gente dá curso hoje em dia, né? Tem nosso escritório que a gente consegue... teu escritório. Tem um pessoal que a gente trabalha junto que a gente consegue dar curso. Eu sou... Aqui em Curitiba você atende aonde? Aqui em Curitiba, eu tô aqui perto do shopping Curitiba. Tá. Eu não vou lembrar o nome agora, da rua. Porque... É um escritório. Exatamente. Não Então, tá sozinho. mas perto do shopping Curitiba, exatamente. Então a gente tem uma equipe, né? São 3 pessoas. Aproveita então, já deixa aqui o teu contato, rede social, telefone, o que você puder. Então... Pra quem quiser te procurar, né? Pra vocês entrarem em contato comigo é muito simples e fácil. Elvis Daniel em todas as redes, tá? Quando você fala todas, YouTube, Insta, tudo. Facebook, né? A gente tem o canal no YouTube que a gente tá também dando informação, falando sobre isso. Eu faço muita brincadeira lá, faço muitas coisas. Então, assim, quer me encontrar? E aí tem lá em todos os meus canais, vai ter todos os meus contatos também. Você pode encontrar, tirar suas dúvidas, pode vir pra te contratar também, fazer pode curso. contratar também, fazer o curso também de hipnose, de PNL, né? A gente é licenciado para dar o curso inicial, então eu dou um curso de introdução a PNL, né? Pra pessoa entender essas percepções iniciais, de como mudar isso. Porque eu entendo que toda a ferramenta que eu tenho é pro meu bem. Então, eu agora, como hipnólogo, penso assim, poxa, se eu isso me deu tanto valor, mudou a minha vida, por que não pode mudar a sua? E agora eu vou passar essa informação, né? Então, disso nasce a necessidade de você ensinar e tal, né? Então, a gente tem uma equipe preparada para ensinar, né? E também para atender. Então, qualquer sintoma... É só colocar lá, @EvsDaniel, qualquer rede social e te acha. Que me procura. Eu vou investir seriamente agora no YouTube para ano que vem, né? Estamos conversando sobre isso, vamos fazer bastantes vídeos e tudo mais. Então, o mais legal que eu acho que você deve entrar, já entra no YouTube e procura Elvis Daniel, que vai ser mais fácil. Por quê? Porque daí você já vai ver alguns vídeos também sobre hipnose, sobre PNL, que já facilita, né? Hoje eu percebo que a rede social é um canal de acesso muito importante, né? Porque teve um tempo inteiro, que a gente tinha que vir com o cartão e tentar. Hoje em dia a gente tem uma oportunidade dessa, né? E pode divulgar para o mundo. Então, qualquer rede social minha, Elvis Daniel, você me encontra, tá tudo tranquilo lá. Aproveitando também, né, o Encanto Saboria é uma das minhas empresas, patrocinadora do programa. Quero te presentear hoje com um produto presente, nosso. Que bom. Ele falou isso aqui. Olha, eu vou te dar, você que gosta dessa coisa de foco, atenção, né? Eu tenho 2 situações aqui. Camomila, lavanda e calêndula. Vou fazer você escolher. Ou com um alecrim, que você sabe que o alecrim traz foco, né? E limão, e eu quero saber qual que você prefere. Eu deixo você escolher. Você quer o azul ou você quer o verde? Vamos lá. Nossa, bonitinho. Eu vou sempre, nessa questão aqui, eu vou no verde, tá? Vou no verde, que verde pra mim é isso. Então é um sabonete glicerinado. Legal. Artesanal. E tudo que tem dentro dele que é natural. Então você vai amar. E você que gosta de foco, aqui tem alecrim. Ótimo! Aí Obrigado. você vai gostar. Nossa, pra quem não sabe, o alecrim traz foco. As minhas filhas vão pra escola sempre com uma gotinha de óleo de alecrim nas mãos lá. Elas ficam cheirando pra trazer um pouco de foco e atenção pra melhorar nas notas e nos estudos. Mudou a percepção dos sentidos, a vida muda, né? Muito obrigado. Enquanto eu vou abrir também nosso segundo presente do dia, que é a numerologia que foi feita pra você. Ok. Alguém já fez numerologia pra você alguma vez? Olha, eu tenho alguma intimidade com números. Sendo sincero, nunca ninguém fez. Eu comecei a ler sobre, porque eu tenho uma coisa com o número 3, número 7, que sempre vem, sempre termina em 7-3, 3-7. Eu nasci no dia 7 e tal. Então, tipo, eu falei, não quero desapontar você, mas não é o seu número que trouxe você ao planeta. E aí é o que você falou. E aí algumas pessoas falaram assim, então, não sei. Então é legal quando você me disse que ia fazer, porque, né, eu não entendo realmente, mas então, lendo o que eu assim, vou entregar para você é o seu eu interior, certo. Né? Quem é você nas suas qualidades e habilidades que você veio ao planeta. E vou te dar de presente a previsão para os próximos 3 meses. Legal. Tá? Isso vai para você, para o teu WhatsApp. Aqui no programa, eu vou ler só quem é você. Ótimo. E é uma surpresa aqui o número que deu para você, mas é bem, bem legal. Teve alguém aqui do meu programa que tem esse número. Tô piscando pra ele agora aqui, ó. Tamo junto, viu? Tamo junto. Pra você sair de casa que gosta de numerologia, acesse o telefone que tá aqui embaixo, contrate o Alberto Silva, que vai fazer com muito amor e carinho a sua numerologia. Pra você é o número 9. 9. Tá? O 9 você vai ver assim que para algumas situações é o término de tudo,
a passagem do recomeço de algumas coisas. Mas nesse momento o 9 quer dizer outro sentido. Porque aqui é a soma do teu nome, né? Das vogais e as consoantes, que vai dizer o teu eu interior. Então, o que acompanha você nesse planeta? A intuição é fortemente ativa em sua vida, você é sensível, imaginativo e consegue pensar em termos abstratos. Apesar de às vezes parecer indefinido, é extremamente impressionável, compassivo e generoso. Necessita receber e dar amor. É gentil e clemente, de uma consciência expansiva, dedicada à elevação da humanidade. Este poderia ser o número de um mestre ou adepto de uma vida anterior. É um número muito bonito. Até tem uma pessoa aqui, né, Pablo? Que ele também tem esse número. Tamo junto, cara. Gostei muito, Você viu nossa. que bacana? O que diz aqui? Tudo que você trabalha hoje, né? Exatamente. Que é a intuição, Você foi falando, percepção, né? Que você quer trabalhar com a humanidade, trazer... É você também. Né? Perfeito. Gostou? Gostei. Nossa, demais. Achei muito legal. Então, esse aqui é o nosso presente pra você, tá? A tua numerologia, o Encanto Saboaria. E você é o nosso presente, porque você trouxe muita informação bem interessante, da qual eu vou te procurar depois pra ver a questão das minhas fobias com agulha aí. Vamos tratar depois, você volta e diz o que Eu aconteceu. vou trazer. Já Aí eu vamos desafiar, chamo aproveitar você aqui, né? de novo. Desafiar Daí. a Fábio aqui, então... Vocês vão Né? ver ela totalmente diferente, quem sabe, né, alguma coisa. Não, aí eu pra... preciso, que minhas filhas sabem o trabalho que eu dou pra elas. Elas vão junto comigo, elas saem melhor do que eu. Que ótimo, que ótimo. E é uma vergonha, né? Porque uma pessoa da minha idade, a criança sai melhor do que eu. É uma vergonha, é uma vergonha. Mas é o que eu falei, né? A percepção da realidade, toda a emoção que tem desde sempre, né? Tudo que tá armazenado de informação. Mas isso é passível de tranquilidade, é passível de mudança, então pode ficar tranquilo. Muito Pode obrigada procurar que a pela gente sua vai estar aqui. presença, tá? Espero que você venha mais vezes. E fique super à vontade de vir sempre que você quiser. Fábio, eu que agradeço a tua audiência, então, se quiserem entrar em contato. Estamos É só junto pegar agora. o Elvis Daniel aí nas redes Me sociais e procura entrar que em estamos contato. lá. E eu que realmente agradeço por essa oportunidade, por estar aqui com você, por fazer com que a minha missão se cumpra nesse mundo, né? E todos vocês aí. Isso Então, aí. forte abraço. Obrigado. Obrigada. Obrigado Para você. você aí de casa, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo o que você achou do assunto de hoje. E até semana que vem com aquele meu beijo no seu coração. Fique com Deus.